Seja muito bem-vindo e eu acredito que você clicou nesse vídeo aqui por causa da curiosidade do polêmico caso hoje, hoje em 2025, estamos com uma polêmica sobre o bebê reborn, né? Aquelas bonecas ali que a maioria do pessoal está comprando bastante, está tendo bastante polêmica de política, e eu quero trazer uma visão um pouco mais empresarial da coisa, né? O porquê que isso é muito bom para a empresa, apesar de ser muito ter um malefício muito grande para a mente das pessoas, das mulheres que estão utilizando isso para burlar sistemas, para poder fazer tudo isso. E sendo pouquinho polêmico aqui, já sendo, né? Eu não vou expor minha opinião sobre isso, também não tô lendo sobre isso, tô cagando para o que está acontecendo aí sobre essa parte de mente das pessoas mesmo, apesar que é um ponto muito importante para a gente poder lidar com a mentalidade das pessoas hoje. Hoje a gente está com uma mentalidade muito fraca das pessoas, mas deixando isso de lado, eu quero compartilhar com você aqui o que que isso impacta profissionalmente ali para as empresas, principalmente para fabricantes da bebê reborn. Levando em consideração todo esse cenário do bebê reborn no Brasil, eu dei uma olhada aqui no ChatGPT e eu quero ler junto com você o que ele trouxe para mim, fazer uma análise ali de mercado e como que tudo isso impacta nas vendas da empresa e como você pode utilizar isso para vender na sua empresa. Primeiro é as vendas e faturamento, né, do bebê reborn aqui no Brasil. Então, estima-se que o nicho movimenta mais de 50 milhões por ano. Isso, com toda essa polêmica, eu tenho certeza que polêmicas trazem mais faturamento para a empresa, porque traz mais visibilidade. É uma estratégia de negócio muito validada por alguns players de mercado, até o Ryan Santos. Tivemos aí uma política também, com uma polêmica com o Thales Gomes, do G4 Educação, que se aproveitou muito forte das polêmicas que ele entrou para poder ter um crescimento exponencial da empresa dele. E aí, ó, a gente pode ver que apontam 35% de aumento na produção artesanal em 2024. Né? Isso aí é um dado bem interessante, porque se ano passado já cresceu bastante, imagina nesse ano, que está tendo essa polêmica, está tendo mais visibilidade, os pais vão começar a olhar mais para essa bebê reborn, apesar que está tendo muito problema com adultos com essa bebê reborn, mas traz uma visibilidade maior para os pais de criança. Então isso é um mercado que vai se expandir em 2025, né? No Brasil também pesa a indústria de brinquedos como um todo. Em 2023, o setor faturou 11 bilhões com bonecas, respondendo a 2 bilhões, né? Então, de 11 bilhões, 2 bilhões ser só de bonecas, isso significa que tá aumentando. Esse ano de 2023 aqui, isso aumentou. 24 teve 35% no aumento. Em 25 projeta-se aí muito maior, um crescimento muito maior por causa dessa visibilidade e provavelmente nesse pico, né, da polêmica que está tendo aí no Brasil hoje. Os principais canais de venda. Para você adquirir hoje uma bebê reborn, você tem que ir na loja ou fazer uma compra no e-commerce. Que hoje, vamos falar, vamos ser sinceros aí, 90% do mercado compra principalmente no e-commerce. Então, isso significa que o quê? Por mais que não seja uma estratégia da empresa utilizar dessa polêmica, com certeza eles vão utilizar dessa polêmica para poder vender mais. Então vão fazer promoções, vão ter outras marcas ter uma visibilidade maior para as bebê reborns, então vai ter um aumento de share do mercado dessas bonecas. Então isso significa que é uma janela de oportunidade que as empresas de brinquedos e tudo mais estão enfrentando, né? Estão conseguindo trazer aí para o mercado. Mais uma vez falando aí das 35%, né, dos 35% de aumento de vendas, número de lojas, aqui, ó, entre 2022 e 2024 cresceu 35% o número de lojas físicas pequenas em cidades médias como Joinville, com feiras de artesanatos, surgem como pontos de venda e divulgação. Em resumo, o produto está tanto em varejos tradicionais como especializados. Então, isso significa que a economia está sendo movimentada, né? Por mais que seja um ponto negativo, significa que quem absorver esse mercado, toda essa polêmica que está acontecendo, né? Utilizar das estratégias que a gente tem no digital de utilizar polêmica, utilizar de notícias para poder ter um hype,
igual eu estou fazendo aqui nesse vídeo também, né? Eu estou utilizando de uma polêmica que está acontecendo, de um tema em alta, para promover a minha própria marca, né? Para me promover e você conseguir me conhecer através desse vídeo. Aí tá falando um pouco também do perfil dos consumidores. 90% dos compradores são pais de meninas, tá vendo? Ó? Então isso aqui, toda polêmica, toda notícia que está em alta, ela significa que você tem uma janela de oportunidade para conseguir fazer com que a sua marca tenha uma visibilidade maior, seja vista, né? Então, isso já é uma estratégia muito validada pelas grandes empresas. Coca-Cola fez muito isso quando a Pepsi entrou em polêmicas. A briga da Coca-Cola com a Pepsi, ela sempre uma subia o market share da outra, porque elas tinham essa dicotomia ali do mercado, né? Então, isso significa... Por que eu estou falando isso tudo, tá? Isso significa que você tem que estar atento às oportunidades de mercado, né? Isso aqui, para o mercado de criança, para o mercado de brinquedos, de bonecas e tudo mais, significa que, se as empresas estiverem atentas aos movimentos de mercado, às polêmicas e tudo mais, eu tenho certeza que as empresas que estavam atentas a isso tiveram picos de vendas na hora que aconteceu a polêmica. Essa polêmica, né? Ainda está se decorrendo muito forte isso, mas tem muitas empresas que estão faturando milhões com isso, né? Provavelmente milhões por dia, porque ela não vai estar investindo dinheiro, por exemplo. Se ela tivesse que fazer tráfego pago, ela teria que gastar milhões de reais para conseguir fazer o faturamento que ela vai conseguir absorver somente com essa polêmica. Então, é uma estratégia de negócio você estar atento às mudanças de mercado, às notícias do mercado, para que você, em tempos adversos, né, igual está acontecendo agora, você conseguir ter uma margem e ter uma visão para ter picos. No e-commerce hoje a gente sempre tem isso, né? São picos de vendas. E aí no meio termo ali a gente trabalha com estratégias, com algumas estratégias, para que esses picos de vendas consigam crescer mais. Esse é um pico de vendas anormal, né? Um pico de vendas normal é Dia das Crianças, no caso de brinquedos, o Dia das Mães, Black Friday e outras datas comemorativas do comércio que fazem com que as empresas vendam mais. E aí são os picos de vendas, picos e vales, né? Porque assim que vem esses dados comemorativos, o e-commerce tem uma queda de faturamento natural do mercado, porque o pessoal guardou o dinheiro para poder gastar, para poder investir ali nos seus produtos dessas datas. Então, depois disso, a gente vai ter um vale ali, volta normal, e depois disso vem o pico novamente. Então, mais uma vez, reforçando, se você tem essa visão estratégica de como de estar sempre de olho nas notícias, você vai pegar ondas, né, novas ondas, mares azuis ali, pequenos mares azuis, né, pequenas lagoas azuis, para poder surfar nesse mercado. Igual, por exemplo, da Bebê Reborn. Se você está trabalha com bonecas, vê isso antecipadamente, não antecipadamente, né? Tipo, no dia que acontece, você já pode se planejar, ter toda uma estratégia de marketing, toda uma estratégia de aquisição, para você gravar comerciais, para você gravar anúncios, para que em menos de um dia você já esteja surfando esse hype, você esteja se preparando para surfar esse hype. Porque as ondas elas são muito rápidas, né? A gente tem que sempre acompanhando e sempre tendo movimento ali. Então, esse vídeo não é sobre Bebê Reborn, esse vídeo é sobre estratégia de marketing, que a gente engloba ali as Bebê Reborns, né? Aqui, ó, aqui também fala, ó, além das crianças, muitos adultos, especialmente mulheres, adquirem Bebê Reborn por motivação afetiva ou colecionismo, né? A maioria tá dando a desculpa de colecionismo, mas a gente sabe que hoje a gente tem uma fragilidade, então por isso as empresas aproveitam disso para conseguir fazer as vendas. E também tem o fins terapêuticos, por exemplo, Alzheimer, luto, que por se tratar de um bebê semi-humano, de aparência humanoide ali, né, ele traz esse conforto para a pessoa por saber que está ali com uma criança fake, né, no caso. Então, isso, você pega as estratégias, igual eu tá falando aqui, pega as estratégias para venda, para fazer com que a sua empresa consiga vender mais. Um exemplo disso foi o G4 Educação, que após
a polêmica com o Thales Gomes, apesar de ter afastado o Thales Gomes, conseguiu aumentar o faturamento da sua empresa, da empresa deles, né? Que com toda a polêmica ali do machismo que ele teve ali, fez com que os holofotes voltassem para a empresa, para o G4 Educação, e com isso eles conseguissem vender, né? Os empresários que tinham o mesmo ideal, a mesma visão que ele ali, conheceram o Thales Gomes, conheceram o trabalho dele, e com isso eles compraram ali da empresa, né? Tendências de consumo, então você consegue ver as tendências de consumo do mercado, você consegue ver o que está acontecendo, acompanhando todo o mercado, você consegue ter previsão das vendas, né? Ter uma previsão de pico de vendas. Porque apesar de você não ter a previsão exata do que você vai vender, você vai ter ações que você vai fazer para poder absorver essa onda que vai estar acontecendo, né? E aí, com isso, você vai conseguir, igual eu falei, fazer mais venda, ter um pico de vendas ali. Por mais que você não tenha um produto, aproveitar essa onda aí para poder vender os produtos que você ainda não vendeu, ainda não fabricou, né, no caso. E aí, com isso, você vai dando prazo, você vende, depois você entrega para as pessoas, notificando elas que está sendo executado, uma alta demanda. E aí são estratégias de mercado que a gente faz para poder vender e reter esse público, depois entregar o produto para essa pessoa, né? Então aqui, ó, o Fenômeno Reborn combina o amor, arte e tecnologia. Vídeos virais de partos de bonecas, rotinas diárias e adoções simbólicas. Tem criado tendências de engajamento massivo, por exemplo, a hashtag RebornBaby, acumulando bilhões de visualizações no TikTok. É um pouco tendencioso isso, eu não concordo. Eu não concordo que nós tenhamos, um ser humano tenha que utilizar de bonecas para poder se sentir completo, né? Eu creio que a pessoa tem que estar muito vazia para poder sentir afeto por uma boneca, né? Mas isso aí são particularidades e se você não combina comigo, simplesmente saia desse vídeo, porque eu não quero comunicar com você. Isso aqui, para mim, é uma histeria coletiva, né? Se você tem mais de 20 anos aí, tá tendo e acha que bonitinho parte de uma boneca, sinto muito, mas você não tá vivendo a vida real, né? Você tá vivendo a vida aí das telas e isso vai, infelizmente, te fazer um efeito manada aí com você. Mas isso aqui tem uma estratégia muito forte de marketing, né? Porque se tá em trend, se tá em tendência, é uma oportunidade para as empresas. Então, se você vende boneca realista, né? Igual essas bebê reborns aqui, é uma forma de você colocar a sua marca em evidência. Por exemplo, se você não é uma Mattel, se você não é gigantes do mercado, você é um artesão, alguma pessoa que fabrica essas bonecas por conta própria, você pode trabalhar ali com influenciadores que fazem isso, né? Que tem essa comunicação para as crianças, no caso, né? Aqui no caso, para que essa pessoa, no momento que está acontecendo essa polêmica, você consiga trazer para essa pessoa os seus produtos, entregue para essa pessoa os seus produtos, pague para ela, sei lá, ou uma comissão, uma parte das vendas do produto, porque esse vídeo vai hypar, ou você simplesmente contrata ela para ela poder postar os vídeos do seu produto, envia o produto para ela e ela vai postar. Isso principalmente no TikTok, porque é um público mais infantil, um público mais alvo, né, para o produto que você está vendendo, no caso das bebê reborns. Isso você vai adaptar para o seu negócio, tá? Isso aqui é uma forma de você adaptar para o seu negócio. Não é para você que vende areia. Se você vende areia, você não vai vender uma boneca porque você não faz sentido para você. Você vai esperar ondas do seu mercado, da sua, é, da sua alçada aí, para que você consiga ter esses picos de venda como os vendedores de bonecas estão tendo hoje. Comparação com o mercado internacional, no Brasil, isso aqui não faz muito sentido para a gente poder ver. Oportunidade de inovação. Customização e exclusividade. Então, o pessoal que está vendendo hoje essas bonecas, então, a maioria das bonecas é branca. Então, se você consegue nichar isso, igual tá falando aqui, né? Traços, inclusive síndrome de Down, etnia, faz com que as pessoas se identifiquem
com essa boneca, e aí você consegue entrar em grupos, né, mais nichados de pessoas ali, não ser só simplesmente criar uma boneca generalista, e aí com isso você vai ter um público cativo que vai estar olhando para sua marca, que se identifica com a sua marca, lógico, e aí com isso eles vão ser promotores sem precisar pagar. Então você vai ter promotores, vai ter o GC, né, ali algumas estratégias que essas pessoas vão comprar, mostrar a sua marca e vão ser promotores gratuitos da sua marca. Então, e outra estratégia, outra oportunidade é o ecossistema de produtos. Você vai conseguir aí, com o ecossistema de produtos, vender além das bonecas, né? Você consegue vender berços, aí a gente vai de- entrando em devaneios aqui, né? Roupinhas para boneca, é, igual tá falando aqui, ó, um clube de assinatura mensal, exemplo, kit de bebê reborn. Isso aqui é uma assinatura. Você vender roupinhas para os bebês reborns, né? Roupinha, fralda, e aí a gente vai é, tendo várias ideias, né? Conjuntos de enxoval ou assentimentos. Então, a pessoa comprou um bebê reborn, uma menininha comprou um bebê reborn, a mãe tem dinheiro, ela vai fazer um enxoval, aí ela vai comprar roupinha, bico, e aí a gente vai na imaginação, né? Experiências digitais, então a gente pode vender cursos, tutoriais, onde a gente vai ensinar a criança ou a pessoa a utilizar o bebê reborn. De uma forma fácil ali, algum e-book, alguma coisa assim, que faça com que a pessoa consiga eh, cuidar, né, aprender como cuida desse bebezinho ali que ela comprou, no caso da criança, né. Parcerias estratégicas, que é utilizar, igual eu falei, né, influenciadores, utilizar as marcas de bebês reais, então colaboração com marca de bebê real, então é uma forma de você fazer com que as pessoas tenham visibilidade da sua marca por comprar essa bebê reborn, e aí elas vão indicando para outras pessoas que tenham, por exemplo, crianças, e aí se você vende roupinha para criança, você vende roupinha para bebê reborn. E aí a menina comprou o bebê reborn, vai indicar para uma mãe recém-nascida, e aí isso vai sendo um boca a boca, né. E beleza. E aí eu acho que da estratégia no mais é isso. Recapitulando, a gente falou sobre as estratégias que você pode estar trabalhando na sua empresa. A gente falou como você pode estar utilizando das estratégias sazonais que acontecem, né? De vez em quando acontecem algumas estratégias dessas, que é utilizar de notícias, polêmicas e posts ali que vão explodir fora da sua bolha, igual está acontecendo aí nas Bebê Reborns, e como você pode absorver isso para sua empresa e alguns insights que você pode ter aí para poder conseguir vender mais com previsibilidade e ter picos de venda através dessa previsibilidade que a internet consegue trazer, que são dashboards e tudo mais. Eu espero que eu possa ter te ajudado bastante nesse vídeo. Eu não te peço nada em troca, eu só te peço para você seguir aqui o canal, porque ajuda bastante no crescimento. E se você quer alguém para poder tracionar as vendas da sua empresa, entre em contato comigo